Comandos Delta, bombardeiros estratégicos, ataques cibernéticos e aviões invisíveis. Nesse vídeo aqui, você vai ver em mapas e imagens tudo que já foi divulgado sobre o ataque dos Estados Unidos que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro, da Venezuela. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi, especializado em conflitos. Fiz a cobertura da guerra da Ucrânia, guerras na África e a operação de paz no Haiti, e agora acompanhando o conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Vamos começar aqui com as ações que levaram à prisão do Nicolás Maduro neste sábado, dia 3 de janeiro de 2026. Na verdade, uma ação que começou a ser planejada bem antes, quando a CIA, a Agência de Inteligência Americana, mandou uma equipe em agosto de 2025 para começar a monitorar a rotina do ditador Nicolás Maduro. A gente viu nos últimos meses uma intensificação tanto das ameaças quanto da presença de tropas americanas no Mar do Caribe para forçar uma mudança do regime venezuelano. Tivemos deslocamento de diversos navios, tivemos uma escalada, primeiro com ameaças do presidente americano Donald Trump de escalar, aumentar as sanções que já existiam contra a Venezuela, sanções econômicas. Depois houve ataques a barcos que supostamente transfeririam drogas do território venezuelano para os Estados Unidos. Depois chegamos a um embargo naval, com petroleiros sendo apreendidos. E toda essa ação culminou com a prisão do ditador Nicolás Maduro. Vamos mostrar aqui, então, vamos aos nossos mapas de hoje, pessoal. A gente vai começar aqui mostrando para vocês as forças navais que foram enviadas pelos Estados Unidos ali para o Mar do Caribe. O que ficou mais famoso foi o grupo de combate do porta-aviões Gerald Ford. Vocês veem aqui representado por esses ícones no mapa. O Gerald Ford e as suas escoltas, pelo menos 3 contra-torpedeiros, os destroyers, e uma série de outros navios que já haviam sido enviados para o Mar do Caribe, com destaque para um navio que se falou muito neste sábado, dia 3, o USS Iwo Jima, o nome de uma batalha do Pacífico da Segunda Guerra Mundial contra o Japão. Ele é um navio de ataque, um navio de ataque anfíbio. Na prática, um porta-helicópteros. Ele foi deslocado para essa região junto com outros navios de desembarque de mariners, como o USS Fort Lauderdale, o USS Santo Antônio, além de cruzadores, contra-torpedeiros e navios patrulha. Além disso, uma base aérea americana foi reativada em Porto Rico e recebeu uma série de aviões que tiveram um papel fundamental nesse ataque contra o Nicolás Maduro. Ao todo, cerca de 15 mil militares americanos foram enviados para o Mar do Caribe. Entre esses 15 mil, pelo menos 8 mil marinheiros para manterem essa frota e, entre outros, combatentes, pilotos e membros da infantaria. A primeira tentativa de capturar o Nicolás Maduro era para ter acontecido no dia 31 de dezembro, logo do Ano Novo, para pegar ele de surpresa. O próprio presidente Donald Trump disse que os venezuelanos já estavam esperando que os Estados Unidos iam fazer alguma coisa, mas mesmo assim houve um ataque surpresa, porque eles não sabiam exatamente quando e como seria a operação. Só que no dia 31, no Ano Novo, o tempo não permitiu, ou seja, havia um tempo muito nublado, clima muito nublado, que não permitiu as operações aéreas que eram fundamentais para essa ação, para capturar o ditador Nicolás Maduro. Indo aqui para o nosso próximo slide, tem alguns navios que foram fundamentais nessa operação. Eles já tinham sido enviados no final de 2025, estavam fazendo o bloqueio marítimo da Venezuela e agora foram usados nesse ataque. A gente vê o USS Gerald Ford, que é o maior porta-aviões dos Estados Unidos, na verdade, o maior porta-aviões do planeta.
ele é capaz de carregar mais de 75 aeronaves de ataque. Além dele, a gente teve já o USS Iwo Jima, que é esse porta-helicópteros, e foi de lá que desse navio que partiram helicópteros que fizeram a abordagem e a captura do Nicolás Maduro. E um navio muito peculiar que foi usado nessa operação é esse Ocean Trader, também conhecido como navio fantasma. Ele parece um navio de containers, na verdade ele era um navio de containers que foi adaptado para se tornar o quartel-general flutuante das Forças Especiais dos Estados Unidos. Ele já estava navegando ali na região já há alguns meses e estava junto em parceria das Forças Especiais, no caso, Comando Delta, com a CIA, já estavam monitorando a rotina do Maduro há algum tempo. Esse ataque, então, ele começou na noite do dia 2 de janeiro, seria às 22 horas e 46 minutos dos Estados Unidos. No Brasil, meia-noite e 46. E no horário local da Venezuela, seriam às 11 horas e 46 minutos da noite, né? Então, helicópteros partiram principalmente desse navio Iwo Jima e alguns tipos de helicóptero bastante peculiares. A gente tem, por exemplo, o helicóptero Chinook. Ele é capaz de carregar mais de 50 combatentes em alguns casos, alguns desses modelos do Chinook. Alguns desses helicópteros, não foi o caso nessa ação, mas podem até transportar veículos de combate. Eles conseguem pendurar esses veículos de combate e transportá-los aí por via aérea. Nesse caso, eles foram usados para transporte de tropas. Além disso, temos o Black Hawk, que é esse helicóptero que foi usado em diversas ações americanas, foi popularizado em filmes e, inclusive, foi usado lá para o assassinato do Osama Bin Laden, o terrorista Osama Bin Laden. Um Chinook, ele tem uma capacidade de pelo menos 5 vezes de carga do que um Black Hawk. E a gente teve também o Little Bird, que são o MH-6M, que também ficou conhecido naquele filme Black Hawk Down, que leva os comandos, ou seja, as forças especiais americanas para fazer ataques específicos, para fazer ações no terreno. O que chamou a atenção dessa operação foi que ela foi praticada por uma unidade chamada 160 SOAR, também conhecidos como Night Stalkers. Eles eram aquelas operações, eles que transportaram, por exemplo, os times SEAL que atacaram o Osama Bin Laden. Eles também participaram ativamente em guerras do Oriente Médio, principalmente lá no Afeganistão. Eles faziam as operações noturnas, em que as forças especiais americanas entravam nas cidades do Oriente Médio para caçar as forças, seja do Estado Islâmico, seja da Al-Qaeda. Então, essa é uma unidade de aviação especial dos Estados Unidos que trabalha especificamente para as forças especiais americanas. E eles partiram desses porta-helicópteros, então, aí às 0 horas e 46 minutos, às 11 horas e 46 minutos da Venezuela, aí do dia 2 de janeiro. Esses helicópteros, inclusive, eles já tinham sido vistos treinando na região de Trinidad e Tobago, muito próximo aqui da Venezuela, como vocês estão vendo aqui no mapa. Essa foto havia sido divulgada pelo jornal Washington Post. Ela foi, primeiro surgiu em redes sociais, foi analisada, e vocês veem aqui uma formação desses Little Birds escoltando um helicóptero Black Hawk. Muito provavelmente eles estavam treinando em cima do Mar do Caribe essa abordagem que aconteceria no terreno para capturar o Nicolás Maduro dias mais à frente. Então isso aí foi divulgado no final de 2025. Esses daqui são os Delta. Teve 2 unidades dos times Delta, que são uma força especial do Exército dos Estados Unidos, que já operou em diversas missões que podem ser consideradas políticas. Eles, por exemplo, depuseram o ditador Saddam Hussein, lá no Iraque, em 2003. Foram eles também que caçaram
o traficante Pablo Escobar nos anos 90. E foram eles que mataram também o Abu al-Baghdadi em 2019, que era o chefe do Estado Islâmico. Então, são forças especiais, são unidades de infantaria leve, porém altamente treinadas, que podem ser aerotransportadas, como aconteceu nesse caso de helicópteros, eles podem ser lançados de paraquedas, eles podem ter outras, eles têm capacidades que tropas regulares, treinamento que tropas regulares não possuem e equipamentos que essas tropas não possuem. Então, foram recentemente deslocadas lá para o Mar do Caribe, para aquele navio lá que a gente viu, o Ocean Trader, o navio fantasma, unidades que estavam no norte da África e também no Oriente Médio. E elas começaram a treinar, eles já tinham ideia onde eles iriam tentar encontrar o Maduro. Eles fizeram uma espécie de... O Maduro ele foi capturado numa instalação de segurança, depois a gente fala um pouquinho mais onde acredita-se que isso aconteceu, mas era uma espécie de bunker. Então, esses militares, eles sabiam mais ou menos onde que o Maduro ia estar e treinaram durante várias semanas em uma réplica de tamanho original desse bunker onde estava o Maduro para fazer essa operação e para que tudo tivesse sucesso. Isso foi divulgado para fontes divulgaram para meios de comunicação dos Estados Unidos, principalmente New York Times e CNN, que trouxeram essas informações. Essa daqui é uma imagem dos helicópteros, já esses Black Hawks e os Chinook, voando sobre a capital de Caracas, ou seja, a capital da Venezuela. Eu vou trazer para vocês aqui o vídeo aqui com som aqui para a gente poder acompanhar. Olha lá. Isso foi gravado por habitantes aí locais que viram. É muito possível ver que esses helicópteros eles estão voando com liberdade total. As explosões estão acontecendo em solo, não tem defesa antiaérea atacando esses helicópteros. Esse é um detalhe bastante importante. Isso aconteceu porque, em paralelo, assim que os helicópteros partiram, também partiram diversos caças, bombardeiros estratégicos que fizeram o ataque à Venezuela. A gente tem algumas imagens também desse ataque. Teve ataque de mísseis, ataques de bombardeios contra a capital Caracas. Principalmente, a gente teve notícias de que tropas venezuelanas foram atingidas e alvos estratégicos. Já a gente fala especificamente de cada um desses alvos, mas essas são as explosões que foram registradas. Segundo fontes da Casa Branca, pelo menos 40 pessoas morreram nesses ataques, entre civis e militares, todos eles venezuelanos. Os Estados Unidos falaram que os seus combatentes, alguns deles sofreram ferimentos, mas nenhum deles morreu. Esses ataques, eles aconteceram todos por volta aí deixa eu pegar aqui para vocês, foram 150, além desses helicópteros Chinook, Black Hawk e Little Birds, cerca de 150 aeronaves ao total, elas partiram de bases em todo o hemisfério ocidental. Esses ataques, eles aconteceram simultaneamente por volta das 3 da manhã do Brasil, 2 da manhã na hora local lá da Venezuela. Isso leva a gente para a próxima imagem aqui. Enquanto os helicópteros estavam atacando, vocês estão vendo uma série de aviões que fizeram a proteção desses helicópteros. Como que eles protegeram? Eles atacaram baterias antiaéreas. A gente sabe que a Venezuela tinha baterias russas, modelo S-300, baterias de longa distância, capazes de atingirem alvos a centenas de quilômetros de distância. Então, o papel, por exemplo, de bombardeiros estratégicos, como o B-52, ou então como caças invisíveis, como o F-35, foi abater essas defesas antiaéreas antes que elas pudessem ser usadas contra os helicópteros americanos que iriam fazer a captura do Maduro. A gente tem também aí a foto do B-1B Lancer, que é um bombardeiro estratégico supersônico dos Estados Unidos.
junto com esse outro avião que a gente vê lá, que é aqui mais à direita abaixo, que é o EA-18G Growler. Esse daí é um avião para fazer combate de guerra eletrônica. Juntos, esses aviões eles conseguiram fazer uma disrupção, ou seja, conseguiram atrapalhar as comunicações das forças de defesa, as forças armadas bolivarianas, e também, por exemplo, especialmente o B-1B, ele era especializado em detectar lançamentos de mísseis. Então, esse bombardeiro ele ia lá para fazer a proteção de outros aviões, ele avisaria com antecedência do lançamento de um míssil para que os outros aviões pudessem tomar medidas. Além disso, a gente vê aí o Harrier, que é um avião de caça que pode decolar na vertical de navios. Ele é bastante versátil, é usado bastante nessas operações especiais. Temos também o Reaper, que é um drone. Esse é um drone bastante grande, ele é mais ou menos do tamanho de um avião de caça. Ele é capaz de lançar mísseis, ele é, claro, controlado remotamente e participou dessas ações de bombardeio contra as defesas antiaéreas. A Rússia vendeu para a Venezuela pelo menos 30 Sukhóis 30, pelo menos 20 aviões do modelo Sukhoi 30, mas não há notícia nesse momento de que esses aviões tenham sido usados em combate aéreo contra as forças americanas. Acreditava-se que desses 20 aviões, pelo menos 5 estariam operacionais, e a Venezuela tinha outros tipos de caça, como o F-16, mas até agora, 24 horas depois da ação dos Estados Unidos, eu estou gravando esse vídeo, a gente não tem notícias de que houve combate aéreo entre a Força Aérea venezuelana e a Força Aérea americana. Então, esses aviões, eles serviram para destruir as defesas antiaéreas, serviram para atacar centros de comando e controle da Venezuela, ou seja, para que fosse mais difícil que os venezuelanos conseguissem organizar uma reação contra o ataque americano, e também atacaram portos e aeroportos. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam cogitando em fazer uma segunda onda de ataques, essa mais pesada, e talvez com o desembarque de tropas. Então, houve ataques estratégicos também em outros pontos. A gente vai mostrar agora especificamente onde que houve esses ataques. Mas antes eu queria falar de duas aeronaves aí bastante interessantes que dizem que foram usadas nessa operação. Um deles é esse AC-130 Ghost Rider. Esse é aquele avião Hércules, que até tinha no Brasil, ele voava antes de ser substituído pela FAB, e a diferença é que, em vez de ser um avião de reabastecimento e transporte de tropas, como a gente se acostumou a ver esse modelo de avião, o Hércules, ele é usado como uma plataforma de tiro, uma plataforma de interdição aérea. Ele é usado em conexão com as tropas de terra. Ele possui canhões na sua lateral, canhões que vão de 30 milímetros a 105 milímetros. Isso é um calibre muito pesado. 105 milímetros é um tipo de calibre usado, por exemplo, por tanques de guerra. Então você imagina um avião desses de combate com canhões similares aos canhões de tanques de guerra, fazendo disparos na superfície, principalmente para proteger as tropas, os comandos que estão evoluindo no terreno. Então a gente teve esses aviões também voando sobre a Venezuela para proteger esses comandos no momento em que eles estavam fazendo o ataque para capturar o Nicolás Maduro. A gente vê aqui também o Osprey, que é um avião helicóptero, exatamente. Ele decola nessa posição que vocês estão vendo aí nessa foto, mas depois que ele já está em uma velocidade maior, ele se transforma num avião convencional. Esses rotores viram para frente e ele pode atuar tanto com avião como com helicóptero, também bastante usado por forças especiais nesse tipo de missão bastante complexa. Quais foram os alvos dessas aeronaves nesse ataque que aconteceu dos Estados Unidos? A gente vê aqui em Caracas 2 alvos principais, a base aérea La Carlota e o Forte Tiúna. Mas antes vamos falar de outros ataques que aconteceram aqui no porto de La Guaira. Vocês veem que La Guaira
ela fica muito próximo da cidade de Caracas, fica a cerca de 70 quilômetros. Então, se os Estados Unidos precisassem fazer uma invasão com tropas terrestres, é muito possível que eles teriam que usar esse porto de La Guaira para que seus navios de desembarque de tropas levassem soldados e equipamentos para fazer a invasão da Venezuela. Felizmente, isso até agora não foi necessário, mas houve ataques estratégicos preventivos para desabilitar defesas, principalmente desse porto de La Guaira. Mais à esquerda dele, aqui mais a oeste, tem um aeroporto, o principal aeroporto também da Venezuela, que é o aeroporto Simão Bolívar, que também poderia ser usado para desembarque de tropas por via aérea. Então, esses alvos mais afastados de Caracas, eles foram alvos mais estratégicos, pensando numa possível segunda onda de ataques. A gente teve também como alvo o aeroporto de Higuerote, que fica aqui mais a leste, aqui da capital venezuelana. Não se sabe exatamente qual que foi o alvo que foi atingido nesse aeroporto, mas é sempre visando uma reação, ou seja, visando evitar uma reação das forças que vão tentar defender a Venezuela. Vamos agora para a questão de Caracas. Vocês veem aqui nesse mapa representado o Palácio de Miraflores, que é onde funciona a sede administrativa do governo venezuelano. Não há notícias de ataques ao Palácio de Miraflores, mas há notícias de ataques à base aérea de La Carlota e ao Forte Tiuna. Vamos começar pelo La Carlota. A gente vê aqui um blindado venezuelano destruído, totalmente calcinado aqui por um ataque aéreo dos Estados Unidos. Muito provavelmente isso aqui deve ser uma defesa antiaérea que estava posicionada nesse aeroporto de La Carlota, que fica dentro da cidade de Caracas. Inicialmente havia aí uma especulação de que as forças especiais poderiam desembarcar nessa base aérea para seguir para outros alvos na capital lá da Venezuela, mas não o que a gente tem de informações 24 horas depois é que esses ataques foram contra defesas antiaéreas. Essa daqui é uma foto que mostra um desses blindados de defesa antiaérea, possivelmente aí, que foi destruído pelo ataque americano. A gente tem também o ataque ao Forte Tiuna. O Forte Tiuna é todo esse complexo que no mapa aqui do Google vocês podem ver nesse tracejado vermelho e branco. Toda essa área é o complexo do Forte Tiuna. E, segundo fontes disseram à CNN e ao New York Times, era lá que estava o ditador Nicolás Maduro. A gente tem aqui algumas evidências desses ataques. A gente tem essa foto aqui mais à esquerda, que mostra, inclusive, uma região montanhosa. Na entrevista coletiva à imprensa que o Donald Trump fez neste sábado, dia 3, ele afirmou que alguns dos ataques, ele ou seus assessores afirmaram que alguns dos ataques aconteceram em uma região mais elevada da capital. Então, isso bate com o relevo ali do Forte Tiuna. O Forte Tiuna é onde fica o Ministério da Defesa, é onde fica toda a força de comando e controle das forças da Venezuela. Então, um ataque a esse forte também serviria para interromper as comunicações e dificultar que as ordens do comando venezuelano chegassem nas unidades militares em que deveriam chegar. E a gente viu aqui o avistamento daqueles helicópteros Chinook, ele aconteceu justamente aqui onde está apontando essa flecha vermelha, mais ao norte do Forte Tiuna, que é uma área muito próxima do quartel-general ali das Forças Armadas Bolivarianas. Acredita-se que o Maduro ele estava dormindo nesse complexo aí do Forte Tiuna, em um quarto próximo a uma sala bunker, ou seja, uma sala com aço reforçado. Os combatentes da Força Delta, eles quando entraram nessa sala, eles estavam inclusive armados com maçaricos. Segundo Donald Trump, o Maduro ele não teve tempo de sair do seu quarto, levantar com a sua mulher da cama e entrar nessa sala bunker e fechar uma porta de aço. Ele foi capturado antes disso acontecer. Por quê? Porque por volta ali das 2 da manhã, quando começaram os primeiros sons de explosão dos ataques aéreos, 3 minutos depois,
as forças americanas já estavam dentro do quarto do Maduro para prendê-lo. Então, a gente teve aí uma ação muito rápida das forças especiais americanas. Elas também aconteceram em paralelo com ataques cibernéticos contra a infraestrutura da Venezuela, ou seja, para dificultar. O Forte Tiuna, ele tem uma área, além de ser o comando e controle das forças venezuelanas, ele abriga forças pesadas lá de reação da Venezuela. Então, houve bombardeios contra os quartéis contra as instalações militares onde estavam essas forças mais capazes da Venezuela dentro desse forte. Então, uma parte do forte sofreu bombardeios aéreos, teve ataques cibernéticos para ter apagões na cidade, para trazer o caos, e para que outras unidades fora do Forte Tiuna não conseguissem chegar para socorrer lá o Maduro a tempo antes dele ser capturado. Ou seja, não tinha defesa aérea, os helicópteros estavam voando livremente sobre a capital venezuelana e não tinha como as forças terrestres chegarem para ajudar. Os relatos dos militares americanos, houve combates. No momento que esses helicópteros chegaram no Forte Tiuna para prender o Maduro, houve uma ação de artilharia antiaérea de curta distância, provavelmente, mas o que foi comprovado até agora que foi uma reação com armas leves, ou seja, muito provavelmente a guarda presidencial do Maduro reagiu atirando com fuzis, lança-granadas contra essas aeronaves. Uma das aeronaves americanas, ela foi atingida, mas conseguiu voltar para sua base, ainda voando. As outras aeronaves pousaram, desembarcaram as suas tropas, e essas tropas foram atrás do Maduro. Então, cerca de 2 horas e meia depois dessas tropas decolarem do Mar do Caribe, elas já estavam capturando o Maduro e colocando num helicóptero para ser retirado da Venezuela. A gente tem até alguns vídeos aqui que mostram os combates naquela ocasião. Vou mostrar aqui de novo o vídeo. A gente vê fogo aí provavelmente aqui de balas traçantes, ou de metralhadora, ou mesmo de canhão, sendo lançados aqui nessa abordagem que foi feita. Esse vídeo já foi feita contra as forças de defesa, provavelmente a guarda presidencial do Nicolás Maduro. Então, a informação geral é que cerca de 40 pessoas morreram, uma informação cerca de 24 horas após o ataque. Esse número deve mudar bastante ainda nas próximas horas, neste domingo. Então, a gente teve, segundo Donald Trump, as forças americanas foram atacadas nesse momento de pegar o Maduro e reagiram com força muito superior. A gente sabe que, além dos helicópteros de ataque, aqueles Little Birds, os Black Hawk, havia também caças sobrevoando essa região. Então, com certeza, eles tinham muito mais poder de fogo, mesmo tendo atacado a principal base militar venezuelana. A gente tem aqui também uma foto divulgada do Nicolás Maduro, muito provavelmente já a bordo de um desses helicópteros, de um desses Chinook, sendo levado para fora da Venezuela. Segundo os Estados Unidos, por volta das 5h29 da manhã do Brasil, 4h29 lá na Venezuela, toda essa operação já havia sido finalizada e os helicópteros já haviam saído da área territorial da Venezuela e já estavam sobrevoando o mar com o Maduro. Então, essa daqui é a rota provável que eles fizeram. Esses helicópteros saíram de Caracas, pousaram no porta-helicópteros Iwo Jima. Esse do Iwo Jima, provavelmente o navio navegou até as proximidades ali de Cuba, onde fica a base de Guantánamo. E de lá, o ditador Nicolás Maduro foi levado para a base aérea, uma base aérea americana que fica dentro do território de Cuba, foi embarcado num avião aí de características civis, mais operado pelos militares americanos, e de lá voou para Nova York, onde foi mandado para uma unidade prisional. Agora ele vai entrar no sistema penal americano,
Lembro que a justificativa dos Estados Unidos para a captura do Maduro é a relação dele com o tráfico de drogas. Então ele foi capturado, não oficialmente não pelo seu papel de ditador na Venezuela, mas por ser aí o líder de um cartel, o cartel de Los Soles, que estaria levando drogas para dentro dos Estados Unidos. Isso o enquadraria na lei antidrogas americana. Ele desembarcou mais tarde, neste sábado, ainda em Nova York, e foi escoltado por oficiais da DEA, que é justamente essa agência americana que combate o tráfico de drogas. E para dar uma legitimidade a essa ação, por quê? Porque essa ação vem sendo criticada por pessoas contrárias, por democratas, por políticos contrários ao Donald Trump, para dizer que ela não teria legitimidade, ou seja, você não poderia interferir, você não poderia invadir à força um outro país soberano e forçar a mudança de governo. Mas o Trump está falando, não é isso que a gente fez, o que a gente fez foi pegar um ditador que não era legítimo. Eu lembro que no ano passado teve eleições na Venezuela que foram fraudadas, a oposição ganhou, então o ditador Maduro estava lá de forma ilegítima e estava liderando um cartel de drogas. Esse é o argumento dos Estados Unidos para ter prendido Nicolás Maduro e o enviado lá para Nova York. Então, pessoal, esse aqui é o resumo que a gente sabe cerca de 24 horas depois dessa operação cinematográfica que levou à captura do ditador Nicolás Maduro. A gente pode comparar, por exemplo, lá com a prisão ou com o assassinato do terrorista Osama Bin Laden, lá no começo dos anos de 2011, quando as forças americanas precisavam justificar, ou seja, fazer uma reação contra os ataques que aconteceram em território americano. Lá no Paquistão, as forças especiais, os SEALs, no caso, entraram lá no complexo de Abbottabad e conseguiram neutralizar o Osama Bin Laden. Então a gente vê uma operação até de características maiores do que essa, porque aquela lá do Bin Laden eles entraram de forma bastante furtiva. A gente vê isso também, essa característica dos helicópteros entrando também em Caracas de forma furtiva, mas a gente teve uma quantidade de ataques muito maior da aviação americana contra as forças de defesa aí da Venezuela, que já estavam esperando um ataque, ao contrário do que aconteceu ali com as forças do Paquistão, no caso do Osama Bin Laden. Bom, pessoal, esse daqui é o resumo das principais notícias que eu trouxe aqui para vocês, que a gente filtrou nas primeiras 24 horas desse ataque e a captura do Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos. As próximas discussões sobre isso vão ser como que vai ficar a Venezuela. Os Estados Unidos já falou que vai administrar, vai governar a Venezuela durante um período. Já falou que está interessado em utilizar recursos de petróleo dos Estados Unidos. Também há muitas críticas de como que o ditador Nicolás Maduro ele pode ser processado dentro do sistema legal americano. Haveria alguns impedimentos para isso. Mas essas são as próximas discussões. Nesse vídeo aqui, a gente resume a operação militar com todas as informações que foram divulgadas até o momento. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi. Se você puder, deixa o like, acompanhe aqui o meu canal, @KawaRepórter, que a gente traz principalmente notícias sobre o conflito da Ucrânia e agora, durante essa crise da Venezuela, vamos também trazer alguns vídeos aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo.